Fala pessoas, sejam muito bem-vindos! Hoje é quarta-feira, 17 horas, dia de dar uma segurada. Ao meu lado, hoje o convidado Roberto Schmidt, ele que é diretor comercial da Insert Seguros. E hoje a gente vai falar sobre as verdades e as verdades sobre a Lei 14.599. Roberto, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite, obrigado. Um tema tão relevante para o nosso segmento, né? Uma honra estar aqui com você. Eu que tô super feliz, tá? Vamos bater um papo aqui, vamos levar muita informação, muito conteúdo. Vamos lá, vai ser um prazer estar com vocês. Agradecimentos aos nossos patrocinadores, Grupo Fetra e Buoni, gerenciadora de risco. Quero também convidar você que está nos assistindo dia 11 de dezembro no auditório do Porto de Itajaí. Estarei junto com Dr. Agripino, Dr. José Flávio Comandulli, o comissário de avarias Jonas Salomão Dutra. Estaremos lá com um workshop, o seguro no comércio exterior. Eu estarei com a palestra Descomplicando Seguros para o Transportador. Estou aqui fazendo o convite, Roberto, se você tiver a oportunidade, puder participar, acho que vai ser bem interessante aí pra gente. Com certeza eu irei, imperdível, né? E olha só, a entrada é gratuita, tá? Pô, que legal. Todos convidados, então. Então, é isso. Se você puder, vá até Itajaí para participar. Vai ser no auditório do Porto de Itajaí. Ainda falando sobre Itajaí, eu quero te falar também que o podcast Dá Uma Segurada e a Maria do Seguro Corretora, nós somos colaboradoras oficiais da AMA de Itajaí. Legal. Então, assim, é um projeto muito bacana. Inclusive, a gente gravou um podcast com eles já. Quem quiser assistir já está disponível aqui no canal. E a gente fala sobre o projeto, o que eles realizam, as famílias, a quantidade de pessoas que eles ajudam, que eles contribuem. E o slogan da AMA de Itajaí é: o lugar de autista é onde ele quiser, aonde ele se sentir bem para estar, tá bom? Se você puder participar, se você quiser participar deste projeto e puder fazer alguma contribuição, o Pix está aparecendo aí na sua tela, é 28 429 133 1000 de ré 05. Se você quiser fazer alguma contribuição de brinquedo, de agasalho, algum tipo de donativo, você pode entrar em contato pelo Instagram, @AmaItajaí. Dados os recados, hoje é dia de falar sobre as verdades e as verdades sobre a Lei 14.599. Quero apresentar para vocês o meu convidado, Roberto Schmidt. Tem uma história incrível sobre todo o momento que ele construiu a Insert e como que ele decidiu ser um corretor exclusivo para a área de transporte. Roberto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para os nossos telespectadores. Legal. Essa lei movimentou muito, né? A gente vai falar dela assim. Foi interessante que eu não lembro, em 17 anos de carreira, um assunto que foi tão comentado, discutido e a demanda foi muito grande, né? Mas falando um pouco da Insert, nós temos 17 anos de fundação, somos uma corretora exclusiva em seguro e transporte, atendemos hoje mais de 700 transportadores a nível Brasil, temos atuação em todos os estados brasileiros, né? Um desafio porque o nosso país é um país continental, né? Então tem uma peculiaridade muito grande de tipos de mercadoria, operações muito diferentes, né? Nós trabalhamos com o transporte rodoviário que tem viagens muito longas e por isso tem desafios e questões de seguros inerentes ao seguro de transporte, que a gente vem se especializando e se adequando, né? E nesse período todo que a gente vem trabalhando com seguro de transporte, a gente foi desenvolvendo as coberturas exclusivas para esse segmento. Então, a Insert, além de se tornar uma corretora exclusiva para seguro de transporte, se tornou também uma referência em coberturas, em outros tipos de atendimento ao transporte, porque quando tem sinistro, muitas vezes a seguradora indeniza o valor principal, que é o da carga, mas o transportador fica com outros prejuízos inerentes àquela operação, né? E a gente foi construindo coberturas e ampliando aí as apólices para que a gente conseguisse, de uma forma simplificada, amparar todos os prejuízos que os transportadores venham a ter em função dos sinistros. Perfeito. E olha só, quando a gente fala, né, quando a gente escolheu o título do podcast de hoje, as verdades e as verdades, porque tem as verdades, as nuances e as verdades, sim, né? E essa foi uma lei que, de fato, como tu muito bem falou, ela movimentou o mercado, né? Porque ela deu uma reviravolta, uma guinada aí, e ela traz informações importantes. Eu acho que pra gente começar o podcast, a gente pode falar da redação da lei. Sim.
O que você acha? Eu acho que a gente pode voltar só um pouquinho, falar um pouco da cronologia da lei. Perfeito. Foi provavelmente um dos últimos atos do antigo governo, né, do antigo presidente, que ele sancionou a lei no último dia de mandato dele. E aí a gente criou uma expectativa, como o partido que assumiu concorria com ele, se essa lei se manteria ou não. Porque nesse primeiro momento foi dada uma medida provisória, ou seja, ela tinha um período para que ficasse vigente, e a sanção do presidente que assumiu podia derrubar essa lei, né? Ele podia... então a gente ficou, será que, como é oposição e tal, será que vai ficar? Então ficou uma incerteza nesse período. Lembrando que era no comecinho do ano, né? Ele sancionou dia 28, dia 29, e a gente começou janeiro com essa lei. Bom, passado isso, a gente percebeu que não houve nenhuma decisão do governo de cancelar ou anular essa lei. Essa lei foi para votação no Congresso e no Senado e ela passou e se tornou de fato lei. Saiu de uma medida provisória, né? Lembrando que a medida provisória tem força de lei, ou seja, tinha validade, estava tudo valendo, e aí de fato se tornou uma lei, foi votada. Quando a gente fala um pouco da redação, é importante dizer que foi uma demanda muito procurada e defendida pelos transportadores, né? Por que os transportadores pediam para que o Congresso fizesse um pronunciamento, uma definição relacionada a isso? Porque antes da nova lei, existia a carta de DDR, dispensa de direito de regresso, que teoricamente isentava o transportador da responsabilidade de seguro caso o embarcador tivesse contratado. Mas se tivesse um sinistro e a seguradora do embarcador entendesse que a regra não tivesse sido cumprida, ela podia pedir o ressarcimento dessa indenização. Perfeito. Então o que ela fazia? Ela paga o embarcador, mas ela podia cobrar isso do transportador. E aí se criou um limbo jurídico nesse caso, dizendo, poxa, você me dá um documento que me isenta da responsabilidade, agora você está me cobrando. Isso não tinha um acordo extrajudicial e acabava demandando judicialmente. Então a quantidade de processos na justiça baseado nesses litígios era muito grande. E acontecia um problema maior ainda, porque quando havia uma definição e não era favorável para o transportador, o valor das causas era muito alto, porque a gente sabe que os juros é muito alto, né, nesse segmento do judiciário. E aí o que aconteceu? A gente percebeu, poxa, existe uma fragilidade jurídica e quando há uma divergência de informação, teoricamente o transportador era... como que eu posso dizer assim, penalizado pela força, pela capacidade de empresa dele, como também financeiramente. E aí a lei veio trazer luz a isso, dizendo, olha, vamos deixar claro, o seguro de transporte de carga, o seguro de acidente e o seguro de roubo deve ser contratado exclusivamente pelo transportador. Então essa demanda dos sindicatos foi atendida pelo Congresso Nacional e pelos demais parlamentares, então se tornou lei. O que trouxe isso de muita preocupação nesse primeiro momento? Era assim, poxa, e as apólices estavam vigentes? Porque a gente tem esse cenário, né? Então a gente tem o que era antes da lei e o que foi depois da lei. O texto do governo é muito claro, dizendo que essa lei se torna obrigatória a partir da sua publicação, então os contratos firmados anteriormente têm a sua vigência, a sua validade, não está descumprindo em nada a lei, e na renovação desses contratos se faz necessário a verbação do seguro de forma tradicional. E aí começa aquela questão, algumas seguradoras não querem abrir mão desse prêmio, outros corretores, o embarcador não concorda em fazer o seguro com o transportador. Então, no decorrer do bate-papo, a gente vai falando dessas dificuldades que está tendo de aceitação. E uma coisa que eu sempre digo, isso de forma geral, não só pela lei, nós vivemos numa sociedade e nem todas as decisões a gente gosta. Só que lei a gente não discute, lei a gente cumpre. Então tem muitas vezes, eu acho assim, Marica, até engraçado, parece que é birra, sabe? Tem transportador que fala assim, eu não gostei dessa lei, mas você não tem que gostar, não, você tem que cumprir, né? Os embarcadores falam muito, essa lei tá me atrapalhando e tal. Tá bom, mas tem que cumprir, a gente não tem a prerrogativa de escolher se cumpre ou não. Então acho que é legal a gente abordar esse tema, porque mexe no gerenciamento de risco, mexe na parte da operação dos transportadores. E eu acho, sinceramente, que traz uma redução de custo expressiva para os transportadores, porque fica dele só a gestão do seguro e do gerenciamento de risco. Então, no decorrer do bate-papo, a gente vai esmiuçando esses pontos. Perfeito. Tem uma parte quando a gente fala da redação da lei, que ela fala sobre a obrigatoriedade de 3 seguros. Tá? Então ela fala da obrigatoriedade da apólice de acidente, que já é super antigo, a gente está falando de 1966. A gente fala agora da implantação do RCDC, que é a apólice de roubo, e também do RCV. Sim. Né?
E eu acho que algumas coisas que movimentaram muito, assim, porque a gente tem uma fatia bem significativa no transporte do pequeno transportador. Claro. Então, quando ele pegou essa lei, que ele começou a entender isso, ele ficou muito assustado, né? Como que eu absorvo isso e como que eu atendo essa demanda? Como que tu enxerga, na tua opinião, a recepção para o pequeno transportador? Eu acho que tudo no início causa uma certa estranheza, né? Um período de adaptação. O seguro de transporte é um seguro complexo também, a gente tem que admitir isso, né? Tem várias nuances e cuidados que a gente tem que ter na contratação e na administração do seguro. Mas, de novo, eu falo como profissional do segmento e como empresário. Ter a gestão na minha mão é preferível. Então, eu sempre falo isso para os transportadores pequenos. Poxa, agora eu preciso contratar? Sim, mas a gestão, as decisões são suas. Porque muitas vezes, mano, o que acontece? Esse pequeno transportador ficava subordinado a uma apólice contratada pelo embarcador, ele já não tinha uma força comercial em função do tamanho de negociar taxa, regras de gerenciamento de risco, e o pior, num eventual sinistro, se o terceiro entendesse que ele não tinha cumprido as regras, ele tomava ainda uma ação de ressarcimento. Então, assim, a fragilidade jurídica dele era muito grande, né? Tanto é que os deputados e senadores abordavam muito isso, né? A lei traz força para o pequeno transportador também, porque dá para ele a prerrogativa da contratação de seguro e, se for necessário fazer ajuste na pólice, adequar o gerenciamento de risco, aumentar ou diminuir o sublimite, ele trata com a gente negocia com a seguradora e viabiliza essa contratação. Quando é para o embarcador, é de cima para baixo, né? E outra, imagina quão difícil é você negociar com seu cliente. Poxa, você vai pedir uma flexibilização, alguma coisa assim. Então, os transportadores, de fato, reclamaram um pouco no sentido de ter que se adaptar, mas os clientes que contrataram depois e perceberam o ganho de autonomia que eles tiveram, entenderam que foi uma coisa positiva para eles, entendeu? Dizendo, poxa, eu tenho mais responsabilidade na contratação, mas a decisão é minha. Porque uma coisa que é muito interessante também, e a gente fala isso muito para os clientes, o ajuste da taxa, o calibramento da taxa é o gerenciamento de risco. Então, se você está com um GR muito apertado, eu posso flexibilizar o GR e aumento um pouco a taxa. Então, às vezes é melhor você pagar um pouco mais de seguro e ter uma flexibilidade operacional, ter mais fluidez na sua operação, do que você ficar engessado, de repente tendo que colocar uma isca, fazendo uma escolta dentro da sua operação com a carga. Então, eu acho que o pequeno transportador entendeu que esse é um argumento para ele também vender para outros embarcadores. Porque existe uma dificuldade assim, poxa, eu transporto para um embarcador só e eu uso o seguro dele. Aí aparece uma carga para mim transportar e o cara pergunta, você tem seguro? Eu não tenho seguro. Putz, mas eu vou contratar seguro só para aquela carga? Eu não vou conseguir. Então, às vezes, ele não ampliava o negócio dele por uma ausência de apólice. E a apólice de seguro de transporte, ele abrange qualquer mercadoria, qualquer embarcador. Então, para o pequeno transportador, abre-se uma oportunidade de crescimento e aumento de faturamento, porque ele consegue atender outros embarcadores e não só aquele cliente que ele, teoricamente, atendia dedicado, né? Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos positivos da lei, é que você, eu acho que, não sei se direciona, mas você fala para o pequeno transportador o seguinte, olha só, você começa a se estruturar como de fato uma empresa, assumindo essas demandas, e você consegue organizar a sua área comercial da transportadora para que ela amplie os horizontes. Sim. Porque uma das coisas que eu percebo no pequeno, e aí eu tô falando do pequeno mesmo, aquele cara que tem 1 caminhão, 2 caminhões, ele começa a puxar, por exemplo, para um frigorífico, e é como se aquilo lá fosse a garantia da vida, né? Ele coloca todos os ovos dele na mesma cesta. E aí, se acontece alguma coisa, e às vezes, dependendo do tamanho do frigorífico, muda a gestão, muda o gerente de logística, começa a cortar, né, ou começa a fazer algum ajuste, tira ele e ele fica sem. A mercê, é verdade. Ele fica à mercê. Então, eu acho que um dos pontos positivos é, eu tenho meu seguro, eu estou de acordo com a lei, que foi o que tu falou. Lei não se discute, a gente cumpre, né? Independente do país onde nós estamos, a lei ela tem que ser cumprida. Sim. Então, assim, o pequeno transportador, ele começa a atuar na área comercial dele, né? De oferecer o serviço dele, o atendimento, a prestação de serviço dele. Eu concordo. Eu volto a frisar. Ele começa a ter autonomia sobre a operação dele, né? Porque com a apólice de seguro, ele consegue abranger outros segmentos, atender outros embarcadores. E, de novo, quando ele aparece uma carga spot que ele não tinha seguro, até ele fazer a contratação do seguro, ele podia perder aquele embarque. Uma vez que ele já tem a apólice, ele emite o conhecimento, o CTE, o documento fiscal dele, e essa carga está averbada. E uma coisa que eu digo também para os grandes transportadores que atendem grandes embarcadores,
normalmente eles têm diversos PGRs para cumprir. E aí você tem uma salada de situações. Você tem que fazer o cadastro consulta em gerenciadores diferentes. Pô, aí você vai lá e faz essa regra. Aí você tem que fazer checklist em gerenciadores diferentes. Você faz. Aí você vai transportar para um embarcador A, você tem que transferir o sinal do seu caminhão. Aí chega lá, você tem que transferir. É uma salada de coisas. E o que acontece? Às vezes as regras do PGR, dos embarcadores que tem, elas não coincidem. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha, não podem transitar a partir das 22 horas. Só que o caminhão sai do embarcador às 20. Sim. E aí você tem uma questão, poxa, eu tenho 2 horas então para rodar, só que eu não posso parar a menos 150 km das capitais. Você fala, cara, então assim, eu não posso rodar depois das 22, mas eu... Então fica uma situação... E tem a lei do motorista. E tem a lei do motorista. Né? Tu acaba cruzando, que elas vão convergindo para dizer, tá, mas eu faço o quê então? Eu vou para cá ou vou para lá, né? Isso é uma dificuldade, porque você tem regras de gerenciamento de riscos que não se conversam, uma se contradiz a outra, né? Eu peguei alguns casos assim, mas é muito interessante. O embarcador A exige a trava da marca XPTO e o embarcador B exige a marca Y. Poxa, mas elas são equivalentes em termos de tecnologia e não dá para o transportador ter os dois. Então assim, ou ele tem a A ou ele tem a B, ele não consegue fazer isso. E aí fica uma discussão sem fim, porque não, olha, então, quando você contrata o seguro, e agora a lei dá essa prerrogativa para o transportador, ele escolhe qual seguradora, qual gerenciadora de risco para todos os embarques, para todas as cargas. Eu acho que isso traz para ele uma tranquilidade muito maior e toda vez que ele precisar mudar a pólice, adequar a operação dele, ele vai tratar com um corretor. Porque quando ele trata com o corretor do embarcador, ele é o terceiro. E o corretor do embarcador não tem relação nenhuma com ele. Então, assim, se ele quiser atender a demanda dele, atende. Se quiser, não atende. E normalmente, por experiência, acaba não atendendo porque ele vai ter que flexibilizar para todo mundo. Então, ele faz o quê? O que ele combinou com o embarcador e o transportador que se vire para aceitar. E eu sempre faço uma provocação, de forma sempre, claro, muito respeitosa com os transportadores, dizendo assim, cara, você tem certeza que você está cumprindo o gerenciamento de risco? Perfeito. Esse A, você sabe, né? Aquele negócio, né? E eu brinco com eles, olha, fazendo seguro vocês vão dormir. Porque com as regras de gerenciamento de risco claras que a gente tratar, qualquer mercadoria que você transportar está dentro desse desenho de apólice. Isso trouxe mais tranquilidade. Eu percebo também que a resistência que houve no início não tem mais. Então agora está assim, os transportadores, tem que averbar tudo e tal. Vou fazer isso, acabou. Alguns embarcadores ainda vêm chorando naquela linha assim, poxa, mas eu não gostei dessa lei, isso tá, cara, lamento, não dá para fazer, não dá para agradar a todos. Importante também falar que a lei não é da corretora nem da seguradora, né? Não são os corretores que foram atrás, porque às vezes tu percebe algum transportador embarcador, tá, mas quem que inventou? Não tem, é isso, é uma lei, né? E uma coisa importante também que você ressaltou é que algumas companhias tendem de algumas formas mudar a nomenclatura de alguma documentação, né? A gente tinha DDR e teve algumas companhias que usaram um termo bem interessante, né? Carta conforto e tal, sim, né? Para tentar dar essa tranquilidade para eles. E eu sempre digo para os transportadores, serve aqui para o nosso público, nenhuma empresa privada tem força sobre uma determinação federal, ou seja, é uma lei. É parecido com votação, nenhuma empresa pode dizer pra gente que a gente não está isento da votação. Votação é obrigatória, você precisa votar, mas não tem nenhum candidato que eu goste e tal. Gente, você tem que votar, se você gosta ou não, mas a lei diz que nós somos obrigados a votar. Então nenhuma empresa privada pode tirar a prerrogativa da averbação. E outra coisa que eu chamo a atenção também para os nossos clientes transportadores e o público que nos assiste, que o seguro de transporte, ele é obrigatório e compulsório. O que quer dizer? Que uma vez que ele é contratado, você tem que averbar tudo, porque a não averbação pode caracterizar a seleção de risco e no eventual sinistro de outras mercadorias, a seguradora pode negar, porque você tem que averbar tudo, manter a fiel sequência numérica dos embarques, para que quando haja um sinistro, ela entendeu que você averbou todo e aquela carga que foi sinistrada, ela vai indenizar. Se você deixa de averbar uma parte, de novo, a seguradora entende como seleção de risco e você perde a cobertura seguritária. Então, essa estratégia que alguns embarcadores tentam forçar no transportador, dizendo, não averba aí e faz a averbação só aqui, porque se der algum sinistro eu consigo te atender, não vou retroagir para você, mas você está deixando todas as suas cargas descobertas. Então, é importante também dizer para ele que, assim, o embarcador, por mais que ele se responsabilize pela carga dele, as outras cargas ele não vai se responsabilizar, né? Então, a gente vem conscientizando os transportadores. Uma coisa muito importante, nós que somos especialistas em transporte, a gente sempre documenta
para o segurado as questões, então a gente deixa o texto legal lá, coloca as nomenclaturas. E uma coisa que nós fazemos também, que pode parecer um pouco arbitrária, mas a gente que trabalha e somos especialistas em seguro de transporte, a gente tem que defender o nosso segmento também. Então, em alguns casos, houveram algumas seguradoras que emitiram alguns documentos que não estavam em conformidade com a lei. E aí nós fizemos denúncias dentro das ouvidorias das seguradoras, dizendo, olha, esse documento emitido aqui está em desacordo com a legislação vigente. Você não pode fazer dessa forma porque... E as seguradoras entenderam, voltaram atrás, corrigiram esses textos. Então vai aqui também um pedido para quando os corretores que nos assistem aí tiverem alguma demanda que está contrariando a lei, e nos canais de ouvidoria da própria seguradora, isso resolve. Eu tive experiência com 4 companhias diferentes e teve uma resolução rápida também, Fernando, é muito interessante que assim, às vezes você quer falar com o cara, você não consegue falar o dia inteiro, né? Você manda para a ouvidoria, 40 minutos, acha as pessoas e tal. A gente não gosta, não é uma postura que a Insert entende como uma política comercial, só que existe também um lado que a gente precisa fazer o que é certo, né? E o seguro é um sistema de mutualismo, ou seja, se você não tem regras claras e todo mundo tem que estar compreendendo e cumprindo aquelas regras, o sistema não se sustenta, então a gente tem essa prerrogativa. Mas eu acho que o pior já passou, eu noto uma acomodação do mercado, eu acho que daqui 12 meses, 18 meses, a gente vai ter isso bem pacificado mesmo, acho que de fato todo mundo vai averbar as cargas de DC, e acredito muito que o seguro do embarcador tende a diminuir muito. Não acho que vai acabar, mas acho que a proporção de contratação de seguro de embarcador para transportador vem a cair muito, porque o grande embarcador, por mais, como eu posso dizer assim, resistente que ele seja ou cuidadoso com a mercadoria dele, talvez ele não consiga mais justificar 2 custos, porque está pagando o seguro dele e está pagando o do transportador. E uma coisa também, Maria, que vai ser muito bom, quando os transportadores começarem a indenizar esses grandes embarcadores, vai ganhar força a lei. Poxa, eu tive sinistro, tinha seguro até então o embarcador, né? Tinha seguro, isentava ele, tinha dificuldade para receber, ou a seguradora me pagava, mas trazia um problema para o meu transportador. Agora não, tive o sinistro e recebi. Poxa, legal, tá funcionando as coisas. Então acho que com o passar do tempo, isso vai se concretizando dentro do mercado, a gente vai amadurecendo. E uma coisa também que é importante é assim, a lei entrou em vigor e de imediato. Então muitas tratativas comerciais, contratos, advalores não tinham sido precificados porque não existia a lei. Nas renovações desse contrato, a lei já está vigente. Então aquela justificativa dizendo assim, poxa, eu assinei o contrato com você que não tinha uma obrigação legal. Agora já não tem mais essa justificativa, então todo mundo sabendo. Então nos novos contratos com os transportadores, já sabem que tem um percentual a mais de alíquota de seguro para que faça a cobertura. E os embarcadores às vezes falam assim, eu falo porque eu também atendo embarcador, né? Poxa, mas está aumentando o nosso custo. Cara, não está aumentando o seu custo. Primeiro que você está deixando de pagar o seguro lá. Sim. Esse é o primeiro ponto que você tem. E outra coisa que eu acho importante também, e já aconteceu inclusive na nossa carteira, teve um que falou, cara, graças a Deus, porque eu estou passando a gestão de uma coisa que não é minha, porque você concorda que o embarcador não tem, tirando os grandes, né, os megas embarcadores, eles não têm departamento de seguro. Então eles tinham que fazer uma contratação, tinham que entender um pouco de gerenciamento de risco para que fizesse uma taxa um pouco menor, e às vezes, Maria, essa redução que eles imaginavam que tinha no pagamento da Advalore não se justificava financeiramente com os outros custos inerentes que ele tinha. Então tinha que ter um cara de gerenciamento de risco, um cara para cuidar disso. Então você sabe, você tem tantos custos atrelados àquilo que quando você fazia uma soma toda, talvez financeiramente não fizesse tanto sentido. Além disso, uma coisa que eu acho muito importante a gente deixar claro, que em outros países desenvolvidos, cada empresa ou cada segmento cuida das suas responsabilidades, inclusive de seguro. No Brasil existe um pouco essa miscelânea aqui. Eu estou contratando um seguro para cobrir um terceiro lá na ponta, né? E eu acho que essa lei foi muito feliz, está dizendo assim, olha, cuida do seu quadrado que eu cuido do meu quadrado. A sua opção é produzir, fazer produtos, legal, muito bacana, a minha é transportar. E para transportar eu preciso ter um caminhão em ordem, preciso saber de logística, preciso ter um pátio para armazenamento e preciso ter os meus seguros de responsabilidades, né? Então eu acho que ela trouxe a luz a isso. Eu lembro que no começo, assim, minhas reuniões, sei lá, se eu tinha 10 reuniões na semana, 9 era para falar da nova lei, sabe? Sim. Explica para um, explica para outro. Muitos colegas perguntando para a gente, sabendo da nossa
conhecimento e volume de carteira, as perguntas dos clientes terríveis, assim, todo mundo perguntando. A ponto, inclusive, até vai uma dica para os corretores colegas que nos assistem, nós gravamos áudios explicando e a gente mandava os áudios porque as perguntas teoricamente eram as mesmas, né? Uhum. E aí a gente gravou alguns áudios, fizemos alguns materiais no marketing também para conseguir atender a maior quantidade de clientes possíveis. Nós temos listas de transmissões no WhatsApp. E aí, conforme a gente foi evoluindo e criando os materiais, a gente foi distribuindo para os nossos clientes. Isso funcionou muito bem. E uma coisa também que a gente sempre pedia para os nossos clientes era, em dúvida, tendo algum tipo de atrito, faça uma reunião com o embarcador, com o corretor às vezes dele, com a gente para a gente colocar em linha. Porque muitas vezes a desinformação trazia uma dúvida. Sim. E aí quando você coloca à luz a lei, isso fica muito fácil, né? Eu lembro assim que eu ia pra reunião, o pessoal brincava lá comigo, poxa, mais uma reunião. Eu falei, cara, pra mim tá fácil que eu tô com a lei embaixo do braço. Sim. Então assim, Marina, o que você quer, o que eu quero? Ó, a lei, a partir de agora tem que averbar o seguro de acidente e o seguro de roubo. Ah, mas não tem mais agora é uma lei, é uma obrigatoriedade. Você comentou, falou exatamente dessa parte, né? Ah, mas eu não gostei, não é uma questão de querer nem de gostar. Sim. E quando a gente começa, por exemplo, ter a prática de pegou um documento, pegou daqui a pouco uma carta conforto ou daqui a pouco uma apólice de subestipulação, por exemplo, e toma a decisão de ir para a ouvidoria da seguradora, você para de fazer o jeitinho brasileiro em relação à lei, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que nós brasileiros a gente gosta, né, de achar uma brecha, né? Vou tentar achar vou dar uma malemolência aqui para tentar mudar isso daí. Então eu acho que é importante nós entendermos, nós todos, tanto a parte do seguro, do corretor, quanto do transportador e do embarcador, que temos uma lei e que a lei ela é muito clara, né? Tanto na parte da apólice de acidente, da de roubo, da apólice de terceiro para veículo. Mas quando a gente fala isso, eu acho que vale a seguinte pergunta para ti. Ok, e quem que está fiscalizando se essa lei está sendo cumprida ou não? Quais sanções serão aplicadas para quem estiver descumprindo a lei? Essa fiscalização, teoricamente, a gente teria que fazer pela SUSEP, né, que é a autarquia que faz, e pela NTT, que é o órgão que regulamenta aí o segmento de transportes. Eu acredito que ainda não tenha uma fiscalização muito incisiva, porque a gente ainda precisa adequar os produtos de transporte, né? A SUSEP vai definir quais vai ser os modais, e eu acredito que a fiscalização será pela NTT, através das averbações. Já tinha anteriormente, você deve se recordar que quando fazia as averbações tinha um número lá de certificado, um número para que tivesse uma autorização, e aí eu acredito que eles vão fazer essa integração. Outra coisa também, Mani, que vai ser legal, não existirá mais apólices com 2 ramos, acidente e roubo. Vão começar a emitir apólice com ramo. Se o seguro é obrigatório para os 2 ramos, não faz mais sentido a gente ter 2 faturas, por exemplo, né? Porque hoje, desculpa te interromper, claro, mas hoje tem transportadores que dizem, não, eu não vou contratar de roubo. É isso aí. E a seguradora emite a de acidente. E querendo ou não, nós como corretores de seguro, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque tipo, a seguradora manda as duas, o cliente assina uma e não vai pagar o seguro, ele não quer contratar. Lá na corretora a gente já não teve mais essa prerrogativa, né? A gente vem, não tem jeito, tem que contratar os dois. Vem, tipo, é isso ou nada. E tivemos uma situação engraçada, eu não sei, mas peculiar. Nós tínhamos 109 clientes que só tinha apólice de RC-TRC. Ou seja, nós tínhamos de 700, a gente, sei lá, tinha 12, 14% da nossa carteira que só tinha seguro de acidente. Fizemos uma comunicação para eles formal, colocamos da lei e dizemos, agora a gente vai ter que ter uma contratação. E aí, Maria, assim, o ser humano é sensacional, eu sou apaixonado pela área comercial por causa disso. Você teve de tudo, gente, putz, se é lei, beleza, vamos lá, vamos fazer e tal. Não, mas aqui no meu estado, não, é uma lei federal, não é uma omissão. Eu acho que não tá valendo aqui no meu bairro. Não, a gente tem umas demandas assim, não, aqui no meu estado não, mas não é seu estado, é uma lei federal e tal. E teve outros que falaram, não, vou fazer, imagina, não tenho, minha mercadoria não tem esse risco, eu não vou fazer, nunca tive seguro, tal, essas coisas. Alguns tiveram um pouco mais de dificuldade de entendimento, mas houveram a contratação da totalidade, né? Eu achei isso muito legal. Claro, teve uns que reclamaram, não queriam fazer,
eu vou fazer e não vou cumprir o gerenciamento de risco também. É uma escolha. E a gente dizia assim, cara, pensa bem se vale a pena você de fato correr esse risco. É claro que a empresa é dele, a prerrogativa é dele e tal, mas dentro do nosso conhecimento e pelo volume de contas que a gente tem, as condições comerciais nas seguradoras não são regras de gerenciamento de riscos inatingíveis, assim. E uma coisa também, Maria, que a gente tem que pensar é o seguinte, a ausência do seguro te traz uma responsabilidade financeira do ressarcimento. Porque imagina uma situação, antes da lei, isso é muito importante que os transportadores saibam e tenham clareza disso, quando você tinha um sinistro, que você tinha uma DDR e você não pagava, teoricamente você tinha um documento para, numa eventual ação judicial, você levantar um documento e dizer, olha, me dá um documento que eu não preciso fazer. E aí vira aquele imbróglio, cumpriu ou não cumpriu. Agora a lei deixa claro que o transportador precisa ter. Então se ele tiver um sinistro e não indenizar o embarcador, não adianta ele ter argumento nenhum, porque é um seguro obrigatório. Então, da mesma forma que trouxe muita tranquilidade para o transportador a ponto de escolher o corretor, a gerenciadora de risco, as regras da apólice para que atenda a operação, criou uma exposição para ele dizendo assim, você não tem mais argumento de não ter o seguro. Porque o juiz, em uma demanda judicial, falou, cara, você tem que ter. O USAS acabou ali, porque está aqui e você precisa fazer. Então, isso vai dar muita tranquilidade para o embarcador pedir o ressarcimento na justiça. Que antes o seguro era facultativo, ou seja, contrata ou não contrata. Outra prerrogativa que tinha também é assim, o embarcador tem que fazer o seguro, né? Então, se ele tem o seguro, eu não preciso fazer. Agora, de novo, transportadores é obrigado a ter o seguro de roubo e se você não tiver juridicamente, você está muito exposto, porque não tem nenhum argumento que você possa usar judicialmente para que você não tenha contratado o seguro, né? Então, é um ponto importante. Perfeito. Nós vamos para os comerciais. Tá bom. E a gente, na volta no segundo quadro, a gente vai falar um pouquinho sobre RCV, sobre a responsabilidade civil de veículo. Vamos falar também sobre subcontratação e transportador autônomo. Legal. Fechou? Combinadíssimo. Não sai daí que o segundo quadro vai ser muito massa. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Pessoas, voltamos! E no primeiro quadro foi imperdível. A gente começou a falar sobre verdades e verdades sobre a Lei 14.599. O convidado de hoje é Roberto Schmidt, ele que é coordenador, que é diretor comercial da Insert Seguros. Ele trabalha único e exclusivamente com transporte, então ele só atende transportadores e embarcadores. E o cara tem uma bagagem sensacional e eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente hoje. Obrigado, agradeço o convite. Vamos bater papo aqui, porque o assunto tem... O assunto é bom, né? Nossa, tem muita coisa para falar, gente. Vamos lá. Olha só,
Se você entrou agora, chegou agora aqui para assistir e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações quando tiver vídeos novos. Toda quarta-feira às 17 horas tem Dá Uma Segurada, tá bom? E aí eu quero fazer os agradecimentos aos patrocinadores, Grupo Fetra, Buoni, gerenciadora de risco. Quero falar também do projeto da AMA de Itajaí, que nós somos colaboradores oficiais. Se você puder contribuir, se você puder participar, a tua ajuda vai ser muito bem-vinda. O Pix está aparecendo aí na tela, é o CNPJ da AMA de Itajaí, 28 429 133 1000 de ré 05. Se você quiser também contribuir, sei lá, com um brinquedo, com alguma coisa, alimento, agasalho, o que você puder, você pode chamar as meninas lá pelo Instagram, que é @amaitajaí. Quero convidá-los também para o workshop O Seguro no Comércio Exterior, que a gente vai fazer uma palestra dia 11 de dezembro lá no auditório do Porto de Itajaí. Dado todos esses recados, como a gente havia prometido, nós vamos falar então um pouquinho sobre RCV, que é um produto aí que também novidade na lei, né? Mas muito assertivo o texto, né? Eu achei fantástico mas conclua que aí depois a gente fala nele. Não, mas né, tipo, a gente vai falar de RCV, vamos falar de subcontratação. Sim. Que gera um pouco de dúvida. Inclusive houveram algumas ações de regresso contra o subcontratado, né? Que causou diversas dúvidas. E aí eu também quero falar sobre TAC. Tá bom. Tá? Vamos começar pelo RCV? O RCV, vamos. O RCV, para quem não está familiarizado, é o seguro de responsabilidade civil viagem, né? É quando o veículo transportador causa danos a terceiros, né? No caso, pode ser danos materiais ou corporais, caso venha atropelar alguém ou venha machucar uma pessoa. Por que esse texto da lei foi muito feliz e trouxe muita segurança para os transportadores? O transportador, quando ele tem a frota própria e contrata o seguro para a frota contra terceiros, ele está assegurado, está respaldado num eventual sinistro. Mas quando ele contrata um autônomo, um agregado, ele não tem a segurança ou a certeza que aquele motorista que ele está contratando para aquela viagem avulsa tem um seguro. E caso esse motorista venha causar um dano a terceiro, ele pode ser subrogado, ele pode trazer o transportador contratante nesse lead, às vezes, inclusive um embarcador. Então acontece que você tem um embarcador famoso, uma grande empresa, o autônomo vai lá, bate num carro, causa um prejuízo, e aí esse processo vai virando uma cascata, sabe? Vai subindo para fazer o outro. E quem tem mais, paga mais, né? Tem isso, havia uma exposição gigante. E aí a lei trouxe luz para isso, dizendo, olha, emitiu o documento fiscal e eu estou te dando cobertura seguritária para essa questão. Isso foi muito assertivo no meu entendimento. Uma coisa que é muito legal também, que trouxe para o transportador a simplicidade, a rapidez e a flexibilização na contratação, ou seja, eu emito o documento fiscal, eu estou coberto para aquela viagem. Isso também ajuda o autônomo na ponta, porque, poxa, às vezes ele vai contratar um seguro de terceiro, não tem conhecimento, é caro, não sabe se consegue pagar, às vezes contrata e não consegue pagar porque tem uma baixa de frete, e ele está tranquilo que naquela viagem que ele está sendo contratado para fazer, ele sabe que está amparado por uma cobertura contra terceiros. Novamente, eu acho a lei assertiva, acho o texto completo. Às vezes a gente ouve alguns colegas dizendo, né, até juristas, advogados, com todo respeito às classes, o texto está mal redigido, tal. Gente, cada um que lê vai interpretar de uma forma. Mas qual que é o objetivo do texto? Na minha opinião, e acredito que na maioria, está claro que é a cobertura para terceiros, né? O pessoal até pergunta assim, poxa, mas ele está usando uma nomenclatura, um posicionamento de valor, que aqui são aqueles 10, né, descontos especial lá. Isso é só fazer uma conversão. Quando a gente vai viajar para fora, a gente converte o dólar no real, converte o euro no real, porque a gente não pode usar esse termo como conversão também. Eu acho isso, novamente, simples de fazer, eu acho que trouxe uma cobertura importante para o segmento, não são valores altos, né, de valores atualizados, a gente estaria falando aí em torno de 130, 140 mil para cobertura de danos materiais e de 230, 240 para danos corporais. Uma segurança que dá para a população também, porque, Maria, vamos ser honestos, quantos acidentes ocorreram que o causador do acidente não tinha condições financeiras de amparar? Então existe também esse lado, né? Um motorista com um caminhão antigo que está com uma carga, bate, machuca uma família, causa um prejuízo, ele não tem dinheiro para reparar o dano,
a pessoa que foi prejudicada, às vezes também não tem uma condição de entrar na ação, ou se vai entrar na ação, sabe que não vai conseguir receber porque o causador do dano não tem condições, e com o seguro acho que ampara a população brasileira, traz mais segurança. E uma coisa importante da gente pensar, que quanto mais protegido tiver os segmentos, melhor é a condução da economia para a população. Ou seja, um dano causado que financeiramente ele seja reparado, ele pode ser a continuação de um novo negócio, né? Ele pode ser a manutenção do emprego de alguma família, até um dano de repente corporal que uma pessoa venha a sofrer. Se você tem um amparo de um seguro para que seja pago o tratamento, às vezes os custos de uma cirurgia ortopédica, né, com os equipamentos que tem, com as próteses, ou até mesmo fisioterapia, recuperação daquela pessoa. Se você tem um seguro, não vai diminuir a perda ou o sofrimento, mas financeiramente contribui, traz luz para que essa pessoa consiga retornar à atividade, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando a gente pega a redação da lei, que ela fala lá, para danos materiais, 90 mil dias, quando a gente fala para danos corporais, 120 mil. A minha pergunta é, ok, então estabeleceu esse mínimo, esse piso, né? Mas isso não significa que se ele contratar única e exclusivamente isso que está sendo exigido na lei, numa eventual ação judicial, o juiz não estabeleça uma indenização de valor superior a esse. Sim, você está correta. O que a lei trouxe é uma contratação mínima, ou seja, eu estou te dizendo que no mínimo você precisa contratar esse valor, né? É muito comum os transportadores contratarem, por exemplo, danos materiais corporais de R$1 milhão. Sim, né? Então, porque a gente pega, às vezes, nós tivemos um caso no Paraná em que o caminhão atropelou e matou 2 irmãs. E a pedida foi altíssima, porque elas eram super jovens, tinham filhos pequenos e elas que sustentavam a família, com a mãe, com o restante das pessoas. Então, assim, quando a gente fala dessa contratação, a gente precisa deixar claro que isso é o mínimo que tem que ter, né? Não significa que, isso é que nem seguro de vida, convenção trabalhista. Ah, mas tem aquele valor. Não significa que daqui a pouco, numa eventual ação judicial, o juiz diga não, sentencie num valor maior, porque a gente não consegue mensurar, por exemplo, o custo de uma vida. Claro, e assim, né, se a pessoa está em pleno gozo de trabalho, qual a rentabilidade que ele tem, exato, a longo prazo e tal. Mas aí tem um outro lado também, que a lei ampara, que é o seguinte: antes não existia nenhuma normativa ou direcionamento jurídico. Agora existe uma contratação, existe um valor mínimo. Então também traz um amparo do outro lado, mesmo que a pessoa seja acionada, o transportador ou até mesmo o autônomo, dizendo assim, olha, eu cumpri a legislação e isso daqui é o limite mínimo que eu tinha que ter contratado e eu fiz. Ah, mas a indenização é maior, tá? Mas teoricamente, juridicamente, ele já começou de forma correta. Uhum. Claro que as ações podem vai ter muito pano pra manga isso daí. Vai, mas de novo, eu acho que é acertado. E uma coisa importante também é pensar o seguinte, nós não tínhamos nada, agora nós temos uma luz. Poxa, vamos incrementar esse produto, vamos cobrir, como você falou, seguro de vida, vamos de repente cobrir uma diária de incapacidade temporária, porque a gente está olhando isso como benefício para o terceiro que foi atingido, para a vítima. Poxa, e o transportador? Porque o motorista, às vezes, porque ele pode fazer um tombamento ou sofrer um acidente e ele ficar inválido. E lembrar, ou inválido ou machucado por um período de recuperação, que o ganha-bom dele é o caminhão. E se ele tivesse uma verba para que cobrisse também eventuais acidentes ou afastamento... É uma despesa médica, né? Sim, então eu acho que a lei está sendo favorável nesse sentido. Claro, nenhuma redação é perfeita, vai amparar todas as coberturas, mas eu acho que é uma discussão válida. Eu achei que os transportadores, sabendo dessas mudanças, ficaram mais atentos aos seguros de forma geral e começaram a perceber assim, poxa, agora eu consigo ter uma justificativa na contratação. Porque era uma demanda nossa como corretor, o transportador chegar e falar assim, poxa, queria contratar o seguro pro autônomo para aquela viagem. E a gente não tinha produto, né? Ainda mais o transporte que é muito dinâmico, você não consegue fazer essa adequação tão rápido. Então eu acho que a lei foi assertiva assim, nesse quesito. Então vamos lá, a responsabilidade da contratação do seguro por viagem é de quem emite o CTF. Isso, é do contratante no caso do transportador. É importante a gente deixar super claro, sim, a transportadora que está emitindo conhecimento de frete, que é a representante legal da carga que vai ser transportada, que deve então contratar esse produto. É isso mesmo, porque a legislação deixa claro que tanto o DC,
que é o seguro de roubo, ficou obrigatório contra o viagem também. E ele não estipula a contratação ao motorista. Ele até tem essa prerrogativa, né? O autônomo, o motorista lá na frente, ele pode fazer a contratação, o texto diz essa questão, mas quem tem que contratar? E uma coisa importante, senhores transportadores, a lei não permite desconto desse seguro do motorista. Isso. Então, assim, você tem que contratar, mas você não pode repassar, porque você vai absorver esse custo, você vai absorver esse custo, é verdade. E é importante também dizer, e assim, uma coisa interessante na Maria, poxa, mas é mais um custo para mim. Cara, mas você sabe quanto é esse custo? Porque eles falam de um jeito como se fosse inviabilizar a operação deles, que vai ser um negócio impagável e tal. É um custo barato, até porque o limite inicial sugerido pela lei, determinado pela lei, não é um limite alto. Eu acho que não tem nenhum impacto financeiro nos transportadores a ponto de causar demissão de funcionário ou impactar no sentido, poxa, agora eu não vou conseguir mais cumprir o meu orçamento em função desse seguro. Eu acho totalmente viável. Perfeito. A gente estava falando também da SUSEP, que ela se manifestou. Agora ela se manifestou, né? Então vamos lá, a gente prometeu falar sobre o RCV. Sim. A SUSEP acabou se manifestando. Esse produto já está sendo comercializado para cumprir a lei? Nós na Insert já estamos conseguindo fazer esse produto de forma muito pontual, não entrando em muitos termos técnicos, mas a gente está tratando isso como cobertura particular, ou seja, a gente está fazendo uma coisa como se fosse específico para aquela operação, para atender, aguardando que a SUSEP fomente ou desenvolva ou normatize um produto para que todos nós possamos usar isso como referência. Uma coisa importante em dizer que provavelmente o seguro de DC não terá mais franquia, porque seguros obrigatórios não têm franquia. Então, como o DC virou um seguro obrigatório, a exemplo do AICTRC não tem franquia. Então, isso é um ganho também para o transportador. Eu sei que o pessoal fala, mas a seguradora agora vai cobrar um pouco mais caro, porque não tinha seguro e não tinha franquia, agora vai ter. Gente, mas pensa uma coisa, nós tínhamos uma penetração de seguro de roubo no Brasil muito baixa. Agora virou lei, a tendência é que isso aumente. E o seguro basicamente é tratado e calculado como mutualismo, ou seja, quantas pessoas pagam e quantas utilizam. Se a gente vai ter uma quantidade muito maior de pessoas utilizando e contratando, a tendência é que o seguro de forma geral fique mais barato. Explico melhor ainda. O que acontece hoje? O seguro de acidente é obrigatório, legal, todo mundo contrata. Quem contratava o roubo? Quem tinha maior exposição. Então, teoricamente, a seguradora ficava com o seguro do roubo do risco maior. Agora, sendo obrigatório, os riscos menos desafiadores, vamos dizer assim, ou as cargas menos visadas, também serão alvo de seguro de roubo. Então, a tendência é que a sinistralidade diminua, porque vai aumentar a arrecadação de prêmio e, teoricamente, os riscos ruins ou as cargas mais visadas já tinham seguro. Agora eu vou fazer seguro de carga boa também. Gera um equilíbrio. Gera um equilíbrio, né? Então a tendência a longo prazo é que a gente tem uma diminuição nas taxas, né? De forma geral, algumas pessoas do mercado têm uma visão muito pejorativa de tudo, eu olho com bons olhos, eu falo, a longo prazo, primeiro, acaba a necessidade de várias regras de gerenciamento de risco para o transportador, ele vai ter só uma. Ele não deixa de ter franquia, provavelmente o seguro de DC fica um seguro com indenização integral. E terceiro, a longo prazo se torna um produto mais competitivo, mais barato, porque, de novo, mais pessoas estão utilizando, isso pode trazer um novo cenário para o mercado. Eu acho que só dando uma descomplicada no segurança, quem está nos assistindo, o transportador que está nos assistindo, daqui a pouco não está muito familiarizado com os termos, quando a gente fala, por exemplo, na contratação da apólice de acidente, se você tiver um acidente, você não paga nada. Na apólice de roubo, de repente, no primeiro roubo, você não paga 0%, participa com 0%, mas daqui a pouco no segundo roubo você já entra com 10%, 15%. Então agora, como ele é um seguro obrigatório, você já não pagava nada, não participava com nenhum percentual, e na de roubo você também não vai mais participar. Então, só pra gente dar uma descomplicada no segurança. Aproveitando esse gancho que tu falou aí de valores, né, de equilibrar, a gerenciadora também. Porque como ela vai atender mais clientes, a tendência é que ela também tenha que se tornar comercial, porque tem muitas outras gerenciadoras. Sim. Se ela não for competitiva em termos financeiramente falando, ela vai perder mercado também. Vai ampliar bastante e uma coisa interessante também, de novo, olhando com a ótica do benefício como um todo. Uma vez que você contrata uma gerenciadora de risco para carga, inevitavelmente está olhando bem que é o caminhão também, porque está tudo ligado. Lembrando que esse caminhão, ele faz uma parte do trajeto carregado, mas ele faz uma parte vazio.
Então, se você tem uma gerenciadora de risco, também você pode usar para que faça o monitoramento da carga vazia. É uma prática muito comum na nossa carteira, né? Porque você está preservando o bem do transportador. E a gente sabe hoje, Maria, que um cavalo mecânico novo e uma carreta, um conjunto completo, passa de R$1 milhão fácil. E às vezes o valor da carga é inferior a R$1 milhão. Sim. Então o patrimônio que o transportador coloca para transportar e não tem seguro de contra-roubo é maior do que a carga. Então quando você contrata um gerenciamento de risco, você consegue fazer isso. E aí, de novo, se você está na mão do embarcador, o que a gerenciadora do embarcador vai fazer? Ele vai fazer o gerenciamento de risco até a carga chegar no destino final. Chegou no destino final, ele tira o sinal de lá, você fica com um caminhão sem gerenciamento de risco. Então isso é uma mudança importante. Eu acho que para gerenciadoras de risco também abre-se um leque de possibilidades. De novo, vai ter novos transportadores entrantes que não faziam parte do mercado. E outra coisa que é muito legal, você sendo fornecedor de um grande embarcador, você tem que se sujeitar às condições dele de pagamento, de taxa, de exigências de trabalho. Muitas vezes o embarcador quer trazer a central para dentro da operação dele. Isso tem um desafio logístico de link redundante de internet, gerador para caso de queda de energia. E o transportador não tem tanta exigência dessa forma. Então ele acaba deixando a operação deles dentro da central mesmo e fazendo um atendimento pontual naqueles transportadores. Então acho que até para gerenciadoras de risco é uma alteração importante para eles, né? O que faz da gente ver isso com maus olhos ou não é a postura que a gente vai ter, porque a gente vai ter que se movimentar. Nós, como os corretores, estamos se movimentando muito, tem muita demanda. No geral, eu acho que são leis, as coberturas novas que te fizeram foi para o bem da sociedade e principalmente para o transportador. E que ele tem, eu acho assim, que uma das coisas que é importante, e esse bate-papo que a gente está produzindo aqui, é justamente para levar essa orientação completa para ele, né? Para que desmistifique qualquer interpretação dúbia, né? Qualquer coisa que... Então, assim, a regra ela é muito clara, né? O transportador, a partir do dia 19 de junho, se torna obrigatória a contratação de 3 seguros. Lembrando, e eu acho que isso também é super importante, quando a gente fala desses 3 seguros, a gente está falando especificamente dessa lei, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, do seguro de vida. Sim, né? Que aí são convenções. Exatamente. Então, e aí você comentou ali, porque daí ele pode aproveitar o gerenciamento de risco e na volta do caminhão, ele protege o conjunto e protege a mão de obra, né? Claro. Porque a gente sabe aí que roubo, por exemplo, até ontem eu estava acompanhando e estava passando que um motorista tinha assumido que tinha roubaram o caminhão, ele foi sequestrado e não sabiam nem onde ele estava. Tá. Né? Então, assim, eu acho que primeiro que mão de obra não é fácil. Aí tu tem um bom motorista, tu tem um bom profissional e daqui a pouco você tem hoje uma gerenciadora de risco acompanhando, você consegue também até cuidar das pessoas que trabalham para você. A gente tem uma prática lá na corretora que a gente monitora a velocidade média dos veículos, né? Porque o que acontece, e às vezes os transportadores não têm essa noção. Quando o motorista está com um veículo carregado, que ele sabe que tem uma gerenciadora de risco acompanhando, e claro, o caminhão está mais pesado porque ele está carregado, ele tem uma condução e uma velocidade média diferente de quando ele está descarregado. Porque quando ele está descarregado, teoricamente ele não tem ninguém me olhando, e o caminhão está vazio, então ele consegue desenvolver uma velocidade maior. Então a gente tem acompanhado que os clientes, isso de forma geral, tá? Eles acabam excedendo muito mais a velocidade vazio. E às vezes, ele faz coisas interessantíssimas, assim, eu sei que o público não vai gostar, mas é verdade. Ele para almoçar e faz 2 horas de almoço. Compensa aquele período de 1 hora a mais dirigindo com excesso de velocidade e tal. E o excesso de velocidade, além do risco inerente de perdas da vida, danos materiais, no eventual tombamento do veículo, além do prejuízo financeiro, tem a ociosidade do veículo, porque você tem que parar aquele caminhão para fazer o conserto e tal. A gente sabe que está difícil, né? As peças vêm se normalizando, a entrega dos materiais, mas existe uma perca aí. Então, assim, se a gente conseguir acompanhar também esse ponto da velocidade média dos veículos, você preserva a vida do motorista e o patrimônio do transportador, né? A vida do motorista, o patrimônio do transportador e a vida das pessoas que estão na volta. É verdade. Né? Porque assim, a gente não pode esquecer que o caminhão é uma arma, né? Tu pega esses monstrão, como eu digo aí, eles passam por cima de carros. A gente acompanhou, acho que agora foi... Eu não lembro se foi em Goiânia, que foram 3 bitrens, Anápolis eu acho que foi,
3 bitrens, assim, eles passaram por cima de vários carros. Foi devastador. Então, assim, existir essa conscientização do transportador, do motorista, e a gerenciadora de risco, ela vem num conjunto bem bacana aí para contribuir. Sim. E o transportador também, que ele consegue olhar os fornecedores e extrair o melhor deles, eles percebem que o gerenciamento de risco, ele é muito mais do que a prevenção da carga, é muito mais uma gestão do patrimônio que ele tem. Porque, novamente, o seguro tem a carga, não tem problema nenhum. Aliás, a carga tem o seguro, né? É o inverso. O carro, às vezes, não. Então, o cavalo mecânico e a carreta não tem. Então, se ele perde esse conjunto, é um prejuízo muito grande, porque a gente sabe que, normalmente, eles fazem um seguro só de terceiros. Então, eu acho que para o transportador vale a pena usar essas alterações que tem, sentar com a equipe dele, e a gente tem uma universidade, que eu falo muito isso nas oportunidades que eu tenho, que é o YouTube. Maria, hoje a gente consegue pegar informação de tudo, a gente consegue ter várias, inclusive opiniões divergentes, né? Qualquer assunto que você jogar no YouTube, você vai ter 2 ou 3 pessoas falando ali, e aí você tem a oportunidade de ouvir, de consultar, você tem muitos dados também na internet, então dá pra gente ler. Eu acho que isso traz uma luz para o transportador, e novamente a gente chega para o transportador que nesse segmento está diminuindo ou vai acabar muito rápido o amadorismo. Vai ficar no segmento de transporte quem de fato é empresário, né? Aquele modelo, aquele estereotipo do motorista que deu certo e virou empresário, abriu uma transportadora, existe ainda, eu acho que nunca vai acabar, mas depois que ele subir o degrau para o transportador, ele tem que se tornar um empresário. E para se tornar um empresário, você tem que cumprir as regras e legislações vigentes, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a corretora e os nossos primeiros clientes, era muito comum a sonegação de imposto, tinha vias de conhecimento, os conhecimentos eram tudo físico, tal, tinha via rosa, via amarela, tal. Acabou, agora é tudo eletrônico, o embarcador emite o documento dele, vincula o transportador vincula o motorista, ou seja, eletronicamente a gente tem toda uma cadeia que está se comunicando. E aí, se você percebe que todas as informações, teoricamente, estão na mão do governo e é fácil de gerenciar porque isso é tudo eletrônico, você não tem muitas mais possibilidades. Então você tem a contratação de seguro que se torna obrigatória. Você tem a arrecadação dos impostos e o pagamento, porque o governo, se você tem algum atraso, alguma coisa, ele penaliza cortando seu crédito ou fazendo algum tipo de restrição, que o transportador precisa muito de crédito para comprar diesel, para fazer financiamento de veículo. Então hoje os transportadores estão tendo uma noção dizendo assim, poxa, ou eu me profissionalizo, ou senão eu vou ficar à mercê desse segmento. E o problema de ficar à mercê, Maria, é que você se sujeita às regras que teoricamente você não consegue combater ou você não consegue usar o judiciário a seu favor. Porque eu lembro de um cliente que eu visitei no começo do ano lá na Bahia, que ele dizia que só trabalhava com um embarcador que pagava em dinheiro para fugir do imposto, tá, essas coisas. Eu falei, cara, então se ele paga em dinheiro, imagina que ele não emita nota, né? Ele falou, não, ele emite meia nota. Eu falei, mas se roubar a carga dele ou se tiver um acidente, ele vai querer receber meia nota? Ou não, ele quer receber o valor inteiro. Eu falei, mas aí como que você faz? Ele falou, não, mas aí eu não faço. Eu falei, mas como que você não faz? Era uma indicação que a gente estava fazendo. Eu falei, não, porque eu também não faço seguro. Então, assim, olha que situação difícil, ele não tem laço. Olha a mentalidade, né? E aí você vê que, de novo, ele está à margem de todo, né? O embarcador, não sei para quem que ele consegue vender sem nota, que já é um desafio. Aí ele recebe em dinheiro, então imagino que ele paga os fornecedores em dinheiro. E você olha, o negócio é desse tamanho. Aí quando você pega grandes empresas, né? A gente tem a felicidade de atender grandes transportadores, eles estão cada vez mais corporativos, com compliance, com informação, a tomada de decisão é baseada em números. E eu digo para os senhores com todo o respeito e sendo empresário também, me colocando agora como empresário, é difícil, a gente tem vários desafios empresariais, mas é possível seguir toda a legislação, né? Não tem isso. Às vezes a gente percebe assim, se eu fizer tudo não sobra nada, ou eu tenho que pagar para o meu sócio e o governo. Só que essa é uma regra para todo mundo. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho sobre carta conforto. Tá bom. Apólice de subestipulação. Está valendo, não está valendo? Vai funcionar, não vai? Se eu receber uma apólice, eu como transportador, receber uma apólice de subestipulação, então quer dizer que eu não preciso mais contratar meu seguro, nem o de acidente, nem o de roubo? Como é que vai ser?
Isso aí. Anterior à publicação da lei, está valendo a Carta Conforto, a DDR, então até o dia 19/6, tudo que foi emitido permanece vigente até o vencimento dele. A partir dessa data, a partir do dia 20, tudo que for emitido não pode mais ter a isenção do seguro de roubo. Tá? Então a Carta Conforto, a DDR, para de ter validade. A estipulação, então, que seria o seguro de acidente, então esse daí já era, não tem chance nenhuma de permanecer, de acontecer. Se você falar, Roberto, mas você está falando isso, mas eu recebi do embarcador, tal, eu sei, gente, é muito recente, tem alguém ainda que não está seguindo a linha adequadamente. A gente tem que sempre se basear, e é uma premissa que eu tenho como empresário e como pessoa, é o seguinte: o que diz a lei? A lei diz que o seguro tem que ser averbado na apólice de RC-TRC e na apólice de DC. Então esse é o primeiro ponto. Um documento emitido por uma empresa privada não tem força jurídica sobre uma lei. Então está em desacordo. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante é que eles emitem a DDR e lá no texto da DDR está dizendo assim, ó... Tem que cumprir seguro. Tem que ser averbado nas apólices, os seguros obrigatórios têm que ser contratados e averbados. Então está dizendo o quê? Aí você fala, Roberto, mas por que o embarcador então faz uma carta conforto, uma DDR? Não, eu acho que não é nem o embarcador. Por que a seguradora está emitindo? É que assim, Maria, tem um lado também, né? A legislação fala que o embarcador também tem que ter o seguro, né? Sim. Então, para a gente deixar isso bem claro, né? Toda mercadoria transportada no Brasil precisa ter seguro. O embarcador, em que situação então ele contrataria o seguro? Quando a frota dele é própria, ou seja, ele usa os próprios recursos para fazer o transporte da carga. E quando ele usa outros transportadores também para fazer o transporte, tem algumas situações que o transporte que nós fazemos, o RC-TRC e o DC, são seguros para transporte rodoviário. Em alguns casos, o embarcador tem trajetos fluvial ou aéreo, né? Então ele leva a mercadoria e o seguro, o TN, que nós chamamos de transporte, ele tem essa cobertura em diversos modais. Esse é um ponto. O segundo ponto, que algumas apólices de embarcador têm mais cobertura do que o transportador. Então, teoricamente, ele pode contratar uma cobertura para excesso. Poxa, se tiver algum prejuízo que a apólice do transportador não venha cobrir, o que eu acho bem difícil, ainda mais a gente que tem uma carteira grande, a gente consegue ter uma apólice tão abrangente quanto a do embarcador, mas voltando ao tradicional, poderia ser uma possibilidade. E aí eu penso também, como embarcador, sendo bem sincero, assim, cético, poxa, será mesmo que eu, como um grande embarcador, não consigo pagar um seguro, independente se o transportador contrate? E também assim, Maria, poxa, eu não me sinto seguro em usar o seguro da sua transportadora. Poxa, por que eu não contrato o seguro? Porque ele não é caro o bastante a ponto de inviabilizar o negócio, entendeu? Porque existe uma situação assim, poxa, existe uma determinação legal, porque se eu tiver que cumprir essa determinação legal, e o impacto na minha operação não é o caso do seguro. Então, o embarcador, mesmo que ele não se sinta à vontade no seguro do transportador, ele tem margem o suficiente sim para poder contratar uma outra apólice e pagar essa apólice sobressalente. Olha só, estamos chegando ao final. Passando muito rápido, né? Olha só, e aí eu queria te perguntar assim, claro. Eu acho que nós conseguimos falar, né, de todos os pontos da 14.599. Eu queria te perguntar se você acha que tem algum ponto que é pertinente para a gente falar agora no encerramento. Olha, o que eu acho que seria importante, talvez na próxima revisão dessa lei, é incluir a obrigatoriedade do seguro de vida, inclusive para o autônomo e para o terceiro, né? Porque da frota a gente sabe que o transportador contrata, então eu acho que isso seria um ponto importante para ser dito. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco também da possibilidade que a lei permite, que é do autônomo lá na ponta contratar o seguro. A gente ainda não tem um produto, a SUSEP ainda não formatou esse produto, mas é uma coisa interessante porque de repente vamos colocar assim uma coisa simples, né? A gente está gravando aqui em Florianópolis, mas em São Paulo é muito comum ter uns caminhões parados assim, carreto, eu faço mudança. E aí eu quero de repente fazer a mudança da minha casa, eu vou sair do ponto A para o ponto B e vou contratar um autônomo lá que eu nunca vi. Agora esse autônomo vai ter a possibilidade de contratar um seguro contra terceiros e um seguro de carga avulso. Isso é uma modalidade nova, legal, a lei trouxe esse amparo. Acho muito difícil na prática, mas antes não existia nem essa possibilidade. Quem sabe o nosso mercado se evolua, se amadureça e acabe, de repente, sendo uma prática normal. Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós vivemos em grandes centros, mas o Brasil é um país continental. Então existem algumas regiões
que teoricamente esse seguro pode ser aplicado, porque o transportador não tem um volume grande o suficiente para contratar uma apólice e de repente ele pode ter uma operação mais enxuta, pode ser um MEI, por exemplo, e esse MEI pode contratar uma apólice para aquela viagem, né? Então eu acho que isso é uma mudança importante da lei. E para finalizar, a questão da subcontratação também, né? Lembrando que o seguro de transporte, quando você tem redespacho intermediário ou subcontratação, se o emissor do conhecimento principal colocar a cobertura do seguro ou emitir o seguro com origem e destino, está amparado no trajeto integral. É importante dizer, porque isso é uma dúvida muito comum lá na corretora. Tá, eu sou subcontratado, preciso fazer o seguro ou não? Eu sempre pergunto para ele, como foi emitido o documento do seu contratante, do seu outro transportador? Porque se foi desde o início até o fim da viagem, não precisa. Mas às vezes ele faz, sei lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a carga vai para São Paulo. E aí o trecho do subcontratado é Santa Catarina, São Paulo, ele precisa fazer o seguro porque aquele trecho não está amparado, né? Então é uma demanda comum que a gente recebe. Perfeito. Muito bom. Queria que você fizesse uma mensagem de encerramento. Breve, porque a gente já esgotou o nosso tempo. Só agradecer vocês o convite, aí agradecer ao nosso mercado pujante, que é o segmento de transporte, né? Aos sindicatos que pressionaram os congressistas, os senadores, os políticos de forma geral. De novo, foi uma decisão acertada e eu acho que a curto prazo, aliás, a gente vai sentir os benefícios dessa lei. E dizer para todos que a gente tem que sempre buscar informação. Então, através do canal, é muito importante esse trabalho que você faz de conscientização, é muito bacana. E lembrar que a gente tem muitos recursos hoje para buscar as informações, né? E sempre que vocês tiverem dúvida da informação, consulte a gente, procure na internet. Eu acho que quanto mais informação o transportador tiver, mais fácil e mais assertivas serão as decisões deles. E eu quero agradecer a tua presença também. Valeu, eu que agradeço. Pessoas, chegamos ao fim do episódio Verdades e Verdades sobre a Lei 14.599. Espero que você tenha gostado. Se você perdeu algum pedacinho desse episódio, fica tranquilo, porque o programa fica gravado. Você vai entrar no YouTube, vai colocar lá @podcast, dá uma segurada, tudo junto, minúsculo, e aí você já entra direto no canal. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho lá para você receber notificação quando tiver vídeo novo, e aí você pode assistir desde o começo e certeza que você vai gostar. Tá bom? Espero que você fique bem, fique com Deus e até a próxima. Grande beijo. Tchau.